Meu irmão, minha irmã, é o som dessa música, que foi de uma das campanhas da fraternidade passadas aí, é que nós nos encontramos agora nesse momento de reflexão a partir da palavra que o Evangelho nos apresenta hoje. Levanta-te, levantar. É a palavra forte para cada um de nós hoje, para todos nós, levantar. Vamos levantar, vamos acreditar. Cuidado com a paralisia. Não vamos ficar parados naquilo que é mal. Vamos ultrapassar. Nós temos a esperança cristã. Então nós iniciamos acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemos os nossos corações para acolhermos essa belíssima oferta que Deus nos dá agora, de ouvirmos a palavra que nos é transmitida e trazer essa palavra para a nossa realidade. Vamos abrir os nossos corações. Vamos oferecer a Deus essa nossa abertura de coração, essa nossa disposição em ouvir a palavra dele. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Apresentemos então a nossa oração de hoje. Nessa quinta-feira, dia 2 da 13ª semana do tempo comum. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher o texto do Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus 9, de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra
poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Nós estamos, meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa parte do Evangelho de São Mateus que mostra, que o reino está acontecendo a partir de Jesus, o reino está presente. E de que forma isso é mostrado? Através da libertação das pessoas. Ontem nós vimos que Jesus curou os 2 endemoniados. Então o reino de Deus, Deus reina quando aquilo que é perturbador, aquilo que é separador da vida, aquilo que nos atira para fora, que é diabólico, que nos atira para fora da vida no seu contexto de felicidade, tudo isso é espírito mau. E onde reina Deus, não tem como reinar outros espíritos a não ser o Espírito Santo de Deus. Então nós vimos essa cura ontem, E hoje nós estamos vendo uma outra cura, a cura do paralítico. O paralítico que foi levado pelos amigos até Jesus. Jesus já tinha voltado, lembra que ontem nós falamos que ele passou para o outro lado do mar, do lago, chamavam de mar, porque era muito grande, que é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ou de Tiberíades, como queiram chamar. Muito bem. Então Jesus atravessa para o lado de cá e vai para Cafarnaum, sua terra. Jesus morava em Cafarnaum, nasceu em Nazaré, morava em Cafarnaum. Nós tivemos a alegria de conhecer com algumas pessoas da paróquia, que foram conosco à Terra Santa. Não a Cafarnaum daquela época, é lógico, a Cafarnaum, as ruínas que estão lá ainda preservadas e tudo mais. Bom, mas o que é importante para nós nisso aí é que Jesus estava ali, a multidão era muito grande em torno de Jesus, porque aqueles que eram necessitados estavam, sim, aglomerados em torno de Jesus, buscando libertação e tudo mais para suas vidas. E não tinha como levar essa pessoa, que estava paralítica. Nos outros evangelhos, porque os outros evangelhos, Marcos e Lucas, também falam desse paralítico, mas diz que ele foi passaram com ele pelo telhado, porque não tinha muita gente lá. Bom, mas aqui o importante é que Mateus fala como o episódio, o universo, aliás, que representou, que estava em torno dessa cura desse paralítico. Primeiro, ele foi levado, apresentaram um paralítico deitado numa cama. É bom isso, Apresentar o outro a Jesus, o outro que está com a sua vida parada. Nós vamos entender paralisia aí como uma coisa muito mais ampla do que simplesmente
o não mover as pernas, os braços, etc. Ontem eu estava vendo na televisão que aqui em Minas, né, que foi eleito a Miss Minas Gerais de cadeira de rodas. Então, veja que essa paralisia dos membros, ela não é uma paralisia das mais perigosas, né? A paralisia mesmo, que paralisa mesmo as pessoas, é a paralisia da vida. Às vezes porque está numa cadeira de rodas ou porque chegou num problema X na vida e etc. E a pessoa para ali, não quer sair. É nesse momento que deve entrar aqueles que amam o próximo, apresentar essas pessoas a Jesus. Então, esse paralítico foi apresentado a Jesus. O que Jesus diz para ele? Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Ah, para que ele falou isso? Alguns mestres da lei ficaram escandalizados com isso, porque eles não viam em Jesus o Messias, não viam em Jesus nada mais do que um ser humano normal. Ele falou, mas ele não pode fazer isso. O ser humano, é só Deus que pode perdoar pecados. Mas Jesus mostra que Deus está presente no humano e dá a esse humano o poder de perdoar pecados. É uma coisa muito interessante, né? Para a gente pensar. Nós todos temos o poder de perdoar pecados porque Jesus trouxe a realidade de Deus para a nossa vida. Nós devemos ser pessoas de perdão, não pessoas de bloqueio, não é? Comunidade do perdão. É triste a gente colaborar para que a pessoa fique ali paralisada no pecado, na culpa. Não. O perdão desbloqueia caminhos. Todos nós podemos perdoar pecado. Não estou falando de confissão, que é sacramento. Isso aí aí já é só exclusivo do sacerdote ordenado, né? Estou falando do perdão dos pecados. Tira da vida do outro o peso que é colocado. Para que ficar reforçando no outro aquilo que ele fez, você fez isso e Deus não está te perdoando, porque papapá. Para que isso? Para que essa paralisia que muitos querem colocar nessa pandemia, dizer, olha, é assim porque Deus está condenando as pessoas por causa dos pecados. A gente vai entender Deus dessa forma? Não. Nosso Deus é o Deus do Espírito Santo, é o Deus do desbloqueio, é o Deus do perdão, né? Então, é dado a cada um de nós esse poder, e esse poder que é necessário para que as vidas caminhem, sigam em frente, sejam desbloqueadas, né? Tirar as pessoas de suas camas, de suas paralisias. Mas aí ficaram escandalizados. Como muitos hoje também escandalizam diante do perdão que é dado àqueles que cometeram pecados. Como se nós não fôssemos pecadores também, né? Desbloquear a vida do outro é um problema muito sério. Muitos querem que o outro continue paralisado. Parece que sentem prazer nisso, né? Na paralisia do outro.
Ai, eu falei, tá vendo aí? Ai, falei. Ou seja, é glória ver o outro paralisado, ver o outro sem crescer, ver o outro sem se desenvolver. Não, meus irmãos, minhas irmãs, a tônica do reino, a dinâmica do reino é outra. Onde reina o poder de Jesus, que é o poder de Deus, reina também o perdão. Mas aí tem uma outra coisa que é importante dizer. Para os judeus, para as autoridades de Israel, o pecado era mais do que uma culpa pessoal. Às vezes era uma culpa dos antepassados familiares. Agora veja bem, né? Que Deus que era visto, hein? Um Deus que condenava até os descendentes por causa do pecado dos antepassados, dos pais, etc. Então, para eles, muitas doenças nunca iriam sarar, porque aquelas pessoas nasceram paralíticas ou nasceram com aquela doença por causa do pecado. Aí, por isso que Jesus primeiro perdoa os pecados, tá? Ele podia primeiro se preocupar com a paralisia, com a doença física, com a paralisia física. Não. Ele foi naquilo que paralisa o ser humano. Aquilo que impede o ser humano de ter a liberdade da vida, a sua dignidade. Por isso que ele foi primeiro na raiz. E diz: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, para Jesus, não tem essa de condenação eterna, não tem essa de julgo eterno. Meu peso é leve, o meu jugo é suave. Não, Jesus não quer entrar, né? Essa dinâmica não é de Jesus. É a dinâmica do reino do mal. Aí a dele é a dinâmica do reino de Deus. Então ele vai e liberta para dizer assim: e aí? Vocês estão achando que é o pecado, então eu perdoo o pecado. Eu liberto a pessoa pela raiz. Aí ficaram aqui, nhenhenhen, porque não tem poder de fazer isso. Ele pegou e falou assim: ah, é assim? Então eu vou fazer o que vocês querem. Levanta, pega sua cama e anda. Curou também a paralisia física, mostrando que Deus, a vontade dele é que as pessoas sejam perfeitamente curadas, totalmente libertadas, física e espiritualmente. Aí alguém que está, por exemplo, me ouvindo agora, que seja cadeirante e tudo, pode estar pensando assim: mas então, se Jesus me curou, se Jesus, aliás, ele curou aquele paralítico também, por que não cura a minha paralisia? Eu digo para você, Jesus já lhe curou. E eu volto lá no início, quando eu falava, a cura não está no corpo físico, a cura está no espírito. Muita gente pode estar numa cadeira de roda e viver muito bem, totalmente liberta, fazer coisas que muita gente não faz, né? Veja, por exemplo, eu sempre, nesse tempo de pandemia, eu gosto muito de arte, né? Fico aí observando, analisando as obras do Aleijadinho. É incrível, né? Sabe, ver que aquele homem não tinha mão, não tinha dedos, tinha que amarrar os materiais na mão dele, no toquinho de mão e tudo, e ele fazer aquilo que fazia. Por quê? Porque ele queria fazer, ele queria superar, e superou. As belezas que saíram daquelas mãos sem dedos,
as belezas que podem sair também da vida de quem está numa cadeira de roda, de quem usa algum instrumento para andar, etc. Ou para enxergar, ou para não... Aqueles que, enfim, aqueles que têm algum tipo de anomalia física. Se não tiverem anomalia espiritual, gente, não estão presos a nada. Essa é a cura da pessoa. Ela sabe que ela não tem uma agilidade para andar, etc., mas ela sabe que aquilo é muito pouco. Que ela tem agilidade e faz tudo de outra forma, e até melhor do que muita gente. Paga a pena, viu? Paga a pena a gente fazer como esses que levaram Jesus até, aliás, levaram o paralítico até Jesus, né? Que nós possamos fazer o que nós pudermos para ajudar o outro a se libertar. Tomara que essas mensagens que a gente está fazendo cada dia possam ajudar nesse processo. Libertar as pessoas que estão tristes, estão paradas, estão desanimadas. Essas sim são as paralisias reais, verdadeiras. Amém. Chega pra cá e vem para o meio. Levanta-te, porque teu canto a nosso cantar. Levanta-te, chega pra cá e vem para o meio. Levanta-te, vem companheiro. João Batista mandou perguntar: és tu aquele que Deus enviou? Onde achou o que está a olhar? Os cegos veem. Muita gente está contando com a oração de vocês que estão me ouvindo agora, viu? A oração, ela atua na vida de qualquer pessoa para desbloquear essa vida. Para que essas pessoas possam entender que nada, nem a morte, é capaz de impedir uma pessoa de viver, seja nesse mundo, seja na eternidade. Nesse mundo, as mortes espirituais que podem ser libertadas. No mundo além desse, a vida continua com a liberdade, com a libertação alcançada por Jesus. A morte, então, ela é muito pequena para impedir que a vida continue. Eu queria que, nesse sentido, eu gostaria que vocês rezassem pela nossa irmã lá da igreja, a Cláudia. Ô Cláudia, eu sei que você está me ouvindo agora. A filha dela perdeu, a Silvana, se não me engano, perdeu o marido, faleceu nesta manhã de hoje. Ele é pai do Tiago, né? Tiago, não é isso? O Thiago é um menino assim maravilhoso, um jovem muito cheio de vida, de fé. E é nesse momento, viu, que a fé vai atuar. A fé é para os momentos de crise. Fé para os momentos fáceis. É preciso dela sempre, mas a fé faz mais efeito. Ela é mais transparente quando a gente passa por dificuldades. Porque é nesse momento que a gente pode agarrar nela.
Cláudia, dentro de tudo que você já passou, mais uma coisa, a sua filha, o seu neto, recebam agora as orações de todos nós. Pode ter certeza que nós estamos de mãos dadas pela fé. Então rezem agora. Que essa morte não seja paralisia para vocês. Continue. Deus tem projetos belíssimos para vocês. Meu abraço, Tiago, Silvana, a família toda, o Davizinho, que é o nosso coroinha, todas as irmãs. Hoje eu quero também pedir orações por Reginalda, minha prima, que está aniversariando, né? O Facebook me contou que hoje é seu aniversário, Reginalda. Ela também passou por dificuldades tão grandes, né? Com a morte do marido, do Marco Antônio. Um abraço para o Vinícius, e também e estendendo a toda a família aí, o tio Zé, tio Vonilde, meus primos todos aí. Um grande abraço a vocês, tá? E parabéns, viu, Reginaldo? Que Deus lhe abençoe, que você continue tendo essa mesma força que você tem, que lhe ajuda a passar por tanta coisa que você tem passado. Você é exemplo de gente que não se paralisa. Eu quero também, eu falei ontem, eu quero lembrar em forma de oração, de agradecimento a Deus, pelas pessoas que ajudaram nesse evento aí, que nós chamamos de evento junino, porque não teve uma festa junina esse ano, mas a Alessi, com toda a sua criatividade e coordenação, ela foi capaz de arrumar um jeito aí, de fazer algumas coisas para vender dentro de todo o cuidado possível, né? E ela teve várias colaborações. Por exemplo, a canjiquinha, Dona Maria José que fez, o caldo de mandioca, a Elma, a canjica doce, Dona Isabel, Naison e Lurdinha, pastel, os pastéis, quem ajudou foi a Maria das Graças, a Jade, a Clotilde, a Carminha, e ajudaram também algumas delas na organização. Pedindo a Deus saúde, né, para Alessi, porque a gente sabe que ela sempre está doente, aqui e ali, buscando tratamento, mas ela não se paralisa. Não se paralisa e não deixa a paróquia paralisar-se. Deus abençoe a todos e todas que nos ajudam, não só nesse evento aí do mês de junho, mas também continua nos ajudando
para que a nossa paróquia não se paralise diante dessa pandemia. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, Senhor. Acolhei as nossas orações. Olhai principalmente aqueles que mais precisam delas agora. Por Jesus Cristo, vosso Filho, e mando também aqui e peço oração para o Evaldo e sua família, lá perto do Espírito Santo que eles moram. Perdeu o primo. Mesma coisa. A morte não tem como nos paralisar. Pode ter certeza, viu? Que nós somos movidos pelo Espírito Santo. Não deixemos o espírito da paralisia nos dominar. Orações para vocês todos. E acolhei, Senhor, essas nossas orações. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa oração final. Ó Deus, que esse nosso encontro de fé, de força, de coragem que oferecemos agora nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Depois vocês, quem tem liturgia diária, dê uma lidinha lá na primeira leitura, né? A gente não fala dela, mas a primeira leitura hoje, ontem também, é do profeta Amós. Profeta Amós, que nesse texto de hoje, ele estava incomodando, né, muita gente com seu profetismo, tirando pessoas da paralisia da vida, ajudando a libertar pessoas, conscientizando, pregando. É chamado profeta da justiça social. E o sacerdote lá de Betel, lá no Reino do Norte, onde ele profetizava Israel, o expulsou. Mas ele não arredou o pé. E disse, olha, a minha profecia não vem das minhas vontades, eu estou aqui em nome de Deus. Portanto, eu vou profetizar. Bonito, hein? É a coragem dos profetas. Tem gente que não gosta dessa palavra libertação de jeito nenhum. Quer que muita gente continue presa em mentalidades atrasadas, presa em princípios de morte, presas numa religião que mais mata do que liberta. E ai daquele que falar em libertar, ai daquele que falar em dar vida, é ajudar o outro a ser feliz. Não gosta, se sente prejudicados por isso. Que façamos como o profeta Amós. Não nos importemos em perdoar, em pregar a libertação e a justiça no mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça
para sempre. Amém.